futuro Senado terá força para derrubar ministros do Supremo? Começa agora JBR News. Há dois movimentos, na verdade, a essa altura concorrentes dentro do Supremo Tribunal Federal, mas que mostram o grau da preocupação daqueles ministros com a situação que eles podem enfrentar no futuro, a partir de 2026, das eleições de 2026, nas relações da Suprema Corte com o Congresso Nacional. Falando aqui muito claramente, com a possibilidade de que o Senado forme uma maioria capaz de aprovar processos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira movimentação nesse sentido é a mais clara, a mais óbvia, a decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que procura blindar os ministros do Supremo, dizendo que os processos de impeachment, os pedidos de impeachment desses ministros só poderiam ser feitos pelo Procurador-Geral da República. Hoje, esses pedidos podem ser feitos por qualquer cidadão. Então, essa medida, essa decisão tomada por Gilmar Mendes poderá ter um recuo, ele pode ampliar essa possibilidade de pedidos de impeachment, gerando aí uma situação intermediária. Qualquer cidadão poderia pedir, mas ele teria que ter o respaldo, o apoio de 1% da população do eleitorado brasileiro com assinaturas nesse sentido. Mas, enfim, isso daí mostra que há esse receio com relação a essa possibilidade de que esses projetos avancem no Senado. A outra medida que também tem como cerne esse receio, mas que vai no sentido contrário, é a tentativa que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, está fazendo de criar um código de ética, um código de conduta para os ministros dos tribunais superiores. Uma coisa que está gerando muita reação interna dentro do Supremo. Mas Fachin quer está discutindo dentro do Conselho Nacional de Justiça a criação desse código de ética. Por quê? Porque sabe que, aumentada essa tensão entre poderes, vai ser preciso também que os ministros do Supremo tenham menos telhado de vidro, tenham menos esqueletos escondidos no armário, porque é a partir de uma situação dessas que se pode criar ali o pretexto, a situação para que um processo de impeachment avance. E esses esqueletos no armário, eles de fato existem. E alguns deles hoje está muito relacionado ao Banco Master, a todas essas investigações envolvendo esse banco. A mais rumorosa delas, a questão do contrato que havia entre o banco e a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é um desses alvos hoje dessa insatisfação. Outro alvo grande é o ministro Flávio Dino, por conta das investigações a respeito de irregularidades na destinação de recursos de verbas de gabinete e emendas parlamentares. Então, cria-se todo esse caldo que pode levar a situações ali de pedidos de afastamento desses ministros. Mas o próximo Congresso, que vai ser eleito em 2026, será que ele vai ter essa força para, enfim, aprovar pedidos de impeachment? Isso ainda não está muito claro pelas pesquisas mais recentes, mas o quadro geral das pesquisas mais recentes mostra que sim, a oposição deverá crescer no Senado no ano que vem. As últimas pesquisas feitas aí nos vários estados do país mostram que o PL, o principal partido de oposição,
ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o partido que reúne aí esses grupos mais extremados que poderiam vir a aprovar um pedido de impeachment, poderá fazer até 16 novos senadores em 2026. Nas eleições do ano que vem, o Senado renova 2/3 da sua bancada. Vão ser 2 senadores eleitos por cada estado e o PL é o partido que lidera a maior possibilidade de eleição, podendo eleger até 16 senadores. Aí resta saber como é que se comportarão os outros partidos do campo conservador, porque, por exemplo, partidos como o Progressistas podem eleger até 7 senadores nessas eleições, União Brasil 6 senadores, mas como é que esses partidos irão se comportar ainda não está muito claro, porque ao mesmo tempo que esses 2 partidos, Progressistas e União Brasil, se uniram em federação e disseram que passam a ser oposição ao governo Lula, ao mesmo tempo esses partidos não entregam as suas rapaduras. O Progressistas continua com o Ministério do Esporte, com a presidência da Caixa Econômica, e União Brasil, que tinha expulsado o ministro do Turismo, Celso Sabino, dos seus quadros, porque exigia que ele deixasse o governo, agora está querendo ficar com o mesmo Ministério do Turismo. É o curioso. Expulsou Sabino, mas está negociando com Lula que indique um novo nome. Ou seja, União Brasil e Progressistas talvez não desejem mais ir para a oposição tanto quanto desejavam quando se uniram em federação. Então, a posição desses partidos, a posição do Centrão com relação a essas questões vai ser fundamental, vai ser determinante para saber se o próximo Senado poderá ou não vir a aprovar afastamentos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E aí desejamos a todos um Feliz Natal. E vamos então anunciar que amanhã, dia 24, quarta-feira, e no dia 25, quinta-feira, nós não faremos o JBR News. Aí voltamos então na sexta-feira. Então, Feliz Natal aí a todos.